Marina sempre quis ser enfermeira. Desde criança, tinha uma vontade quase inata de cuidar das pessoas. Sentia que, de alguma forma, esse era o propósito de sua vida. Depois de se formar, conseguiu um emprego em um hospital municipal em uma cidade pequena, onde a rotina era intensa, mas gratificante. O hospital não era dos mais modernos, e algumas partes do prédio já davam sinais claros de desgaste. Havia corredores que pareciam não receber manutenção há anos, com luzes piscando e paredes descascadas. No entanto, Marina não se importava. A sua vontade de ajudar os pacientes superava qualquer desconforto com o ambiente. Por ser uma enfermeira dedicada e eficiente, Marina foi escalada para cobrir plantões noturnos com frequência. Ela nunca teve problemas em trabalhar de noite. Na verdade, preferia. O hospital ficava mais calmo, os pacientes dormiam, e havia menos movimento nas enfermarias. Claro, o silêncio e a escuridão faziam algumas enfermeiras se sentirem desconfortáveis, mas Marina não se deixava abalar. Até aquela noite. Era uma sexta-feira, e Marina tinha acabado de entrar para seu plantão noturno. A ala em que ela trabalhava estava relativamente tranquila, com apenas alguns pacientes idosos internados por problemas respiratórios e cardíacos. Ela revisou os relatórios da tarde, verificou os sinais vitais dos pacientes e se acomodou na sala de enfermagem, pronta para as longas horas que se seguiam. Por volta da meia-noite, algo incomum aconteceu. O telefone da sala de enfermagem tocou. Isso não era necessariamente estranho, mas o que chamou a atenção de Marina foi o fato de que o telefone da ala que ela supervisionava raramente tocava à noite. Ela atendeu imediatamente, com uma voz tranquila. Enfermagem, Marina falando. O que se seguiu foi apenas um silêncio inquietante. Não havia estática, nenhum som de fundo, nada. Apenas silêncio absoluto. Marina franziu a testa, olhou para o mostrador do telefone para confirmar se a ligação ainda estava ativa, e repetiu. Alô? Quem está falando? Ainda silêncio. Ela desligou o telefone, levemente incomodada, mas sem pensar muito no assunto. Poderia ter sido uma chamada por engano ou algum problema no sistema telefônico do hospital, que não era dos mais modernos. No entanto, 15 minutos depois, o telefone tocou novamente. Marina atendeu, já um pouco irritada. Enfermagem, Marina. Mais uma vez, apenas silêncio. Mas, desta vez, algo a incomodou profundamente. Não era apenas o silêncio. Era o fato de que ela sentia que alguém estava do outro lado da linha, ouvindo. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se estivesse sendo observada, mesmo dentro da sala segura da enfermagem. Quem está aí? Insistiu, com a voz firme. Nada. Ela desligou o telefone mais uma vez, agora sentindo uma leve ansiedade. Algo sobre aquela ligação parecia errado. Ela balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos negativos. Provavelmente é só uma brincadeira de mau gosto, pensou, voltando para seus afazeres. À 1h da manhã, enquanto revisava as medicações que precisaria administrar nas próximas horas, Marina ouviu algo estranho vindo do corredor. Um som baixo, quase imperceptível, como se fosse o ranger de uma porta. No entanto, todas as portas dos quartos deveriam estar fechadas àquela hora. Ela se levantou, pegou seu crachá e saiu da sala de enfermagem para verificar. O corredor estava escuro, iluminado apenas pelas luzes de emergência nas extremidades. Ela olhou para o final do corredor, onde a porta da ala 6 estava ligeiramente aberta. A ala 6 era um setor desativado do hospital, que não era usado há anos. Algumas enfermeiras evitavam passar por ali, por causa das histórias que se espalhavam pelos corredores, lendas sobre aparições e eventos inexplicáveis. Marina, no entanto, nunca deu atenção a essas histórias. Curiosa e com o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal, Marina caminhou até a porta da ala 6. Ao chegar, ela estendeu a mão para empurrar a porta, mas, antes que pudesse tocá-la, a porta se abriu lentamente,
como se estivesse sendo empurrada de dentro para fora. Ela congelou. Do outro lado da porta, a ala 6 estava completamente mergulhada em sombras. As luzes de emergência não funcionavam ali, e o ar estava pesado, quase sufocante. Por um momento, Marina pensou em voltar, mas algo dentro dela fez dar um passo à frente. Quando entrou na ala 6, um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. O corredor parecia se estender infinitamente à sua frente, como um túnel escuro e interminável. Ela acendeu a lanterna que sempre carregava no bolso do jaleco e iluminou o caminho à sua frente. As paredes estavam cobertas de mofo, e o piso parecia ainda mais desgastado do que no restante do hospital. Enquanto caminhava devagar, algo chamou sua atenção. À distância, no final do corredor, Marina viu uma silhueta. Parecia ser de uma pessoa, talvez um paciente. A figura estava parada, de costas para ela, com a cabeça inclinada para o lado, como se estivesse olhando para o chão. "Com licença!" chamou Marina, sua voz ecoando no corredor vazio. A figura não se moveu. Marina deu mais alguns passos, tentando ver melhor. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. A figura continuava imóvel, de costas para ela. "Você precisa de ajuda?" insistiu. Foi então que a figura começou a se mover. Lentamente, a cabeça da figura começou a girar, como se estivesse prestes a se virar para ela. Mas o movimento não era natural. Era estranho, desconexo, como se os músculos estivessem sendo forçados a fazer algo que não deveriam. Marina deu um passo para trás, o pânico começando a se instalar. De repente, sem aviso, a figura desapareceu. A enfermeira piscou, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ela correu até o final do corredor, onde a figura havia estado, mas não encontrou nada. O corredor estava vazio, e a porta que levava para a ala seguinte estava trancada. Seu corpo inteiro estava tremendo. Ela voltou rapidamente pelo corredor, a lanterna balançando em sua mão, enquanto tentava controlar o medo crescente. Quando chegou à porta da ala 6, ela fechou com força, respirando pesadamente. Algo definitivamente estava errado naquela ala. E ela precisava sair dali o mais rápido possível. Quando voltou para a sala de enfermagem, o telefone tocou novamente. Desta vez, Marina hesitou. Olhou para o aparelho por alguns segundos, o som irritante do toque ecoando na sala silenciosa. Seu instinto gritava para não atender, mas, por algum motivo, ela pegou o telefone. "Alô?" Mais uma vez, silêncio. Mas, desta vez, não era um silêncio comum. Ela podia ouvir algo ao fundo, muito distante, como se estivesse sendo transmitido de um lugar muito, muito longe. Era uma respiração. "Quem está aí?" Sua voz saiu fraca. A respiração continuou por alguns segundos, e então a linha caiu. O medo a dominou por completo. Ela trancou a porta da sala de enfermagem e sentou-se em sua cadeira, tentando racionalizar o que havia acabado de acontecer. Talvez estivesse cansada demais, talvez sua mente estivesse pregando peças. Mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado não a deixava. Às 3 horas da manhã, o alarme de um dos quartos disparou. O som ensurdecedor do monitor de batimentos cardíacos ecoou pelos corredores, indicando que algo havia acontecido com um dos pacientes. Marina se levantou de um salto e correu para o quarto 308, onde o alarme estava vindo. Quando entrou no quarto, o paciente, um senhor de idade com problemas cardíacos, estava agitado. Ele olhava para a janela com os olhos arregalados, como se estivesse vendo algo horrível. "O que foi?" "Está tudo bem?" perguntou Marina, se aproximando da cama. O monitor cardíaco mostrava que os batimentos do homem estavam acelerados, e ele parecia completamente fora de si. Ele apontou com o dedo trêmulo para a janela. Ela estava ali", murmurou o homem, com a voz fraca. Marina olhou para a janela. Não havia nada ali.
Apenas a escuridão do lado de fora. Quem estava ali? Perguntou, tentando acalmá-lo. A mulher com o rosto quebrado. O sangue de Marina gelou. Ela tentou acalmar o paciente, que continuava olhando para a janela como se esperasse que algo aparecesse ali de novo. Depois de alguns minutos, conseguiu estabilizar os batimentos cardíacos dele e voltou para a sala de enfermagem. Mas as palavras do paciente continuavam a ecoar em sua mente, a mulher com o rosto quebrado. Por volta das 4 horas da manhã, o hospital estava completamente silencioso. Marina tentava se concentrar em suas tarefas, mas seu coração ainda batia acelerado. Tudo o que ela queria era que o turno terminasse logo. Então, o som de passos ecoou pelo corredor. Passos leves, quase imperceptíveis, mas definitivamente presentes. Marina se levantou, pegou a lanterna e saiu da sala de enfermagem. Olhou para os dois lados do corredor, mas não viu ninguém. Os passos continuavam, agora mais próximos. Ela começou a caminhar, seguindo o som, que parecia estar se movendo em direção à ala 6 novamente. O corredor escurecido estava completamente vazio, mas os passos persistiam. Quando chegou à porta da ala 6, os passos cessaram. Ela sabia que não deveria abrir a porta, mas algo a obrigava a fazer isso. Com a mão trêmula, empurrou a porta lentamente e iluminou o corredor com a lanterna. Nada. Mas, no momento em que deu um passo para dentro, sentiu algo tocar seu ombro. Ela gritou, se virou bruscamente e não viu ninguém. Apenas o corredor escuro à sua frente. Com o coração disparado e sem saber mais o que fazer, Marina voltou correndo para a sala de enfermagem. Trancou a porta, e pela primeira vez em anos de trabalho, ela desejou nunca mais voltar para aquele hospital. Trabalhar no turno da noite em um hospital pode ser assustador para algumas pessoas, mas para Patrícia, era apenas mais uma parte da rotina. Ela era enfermeira há quase 10 anos, e o turno noturno sempre foi o seu favorito. A quietude, o silêncio e a ausência do movimento frenético do dia faziam as longas horas de trabalho passarem de maneira quase meditativa. Além disso, ela sempre gostou de cuidar dos pacientes mais vulneráveis, que muitas vezes se sentiam mais solitários à noite. O Hospital Geral São Vicente era um dos maiores da cidade, um prédio antigo, construído na década de 1950, com alas que já haviam sido reformadas inúmeras vezes, mas que ainda mantinham aquele ar antigo e melancólico. A luz amarelada dos corredores, o eco dos passos nas paredes frias de concreto, tudo isso parecia fazer parte do próprio tecido do lugar. Naquela noite em particular, Patrícia assumiu o turno na ala C, uma ala que abrigava os pacientes em estado terminal. Eram poucos pacientes naquela noite, e a maior parte deles estava sedada ou dormindo, o que facilitava o trabalho de Patrícia e das outras enfermeiras de plantão. Ela estava revisando alguns relatórios médicos quando o Dr. Matos, o médico responsável pela ala, apareceu com uma expressão séria. Patrícia, preciso que você dê atenção especial ao paciente que acabou de chegar na ala 13, disse ele, segurando uma prancheta nas mãos. É um caso delicado. O homem chegou sem documentação e sem acompanhante. Estamos tentando descobrir mais sobre ele, mas por enquanto, tudo o que temos é o nome que ele deu, João Ferreira. Patrícia franziu a testa. Ala 13? Ela perguntou, com uma expressão confusa. Mas a ala 13 está fechada há meses. Não era para termos nenhum paciente lá. A ala 13 era uma parte antiga e desativada do hospital. Durante muitos anos, havia sido usada para pacientes psiquiátricos, mas após uma série de reformas, a ala foi fechada por problemas estruturais, além de várias histórias perturbadoras que corriam entre os funcionários. O Dr. Matos suspirou. Sim, eu sei, mas estamos sem leitos nas outras alas, e o hospital está superlotado. Foi a única solução temporária. Só precisamos garantir que o paciente esteja estável até podermos transferi-lo para outro setor. Você pode cuidar disso? Patrícia hesitou por um momento, lembrando-se de todas as histórias que ouviu sobre a ala 13, mas acabou assentindo.
Tudo bem, eu cuido dele. Depois que o Dr. Matos saiu, Patrícia pegou seu bloco de notas e fez seu caminho até a ala 13. O corredor que levava até lá era longo e mal iluminado, com as luzes piscando ocasionalmente, dando uma aparência fantasmagórica ao lugar. Ela se sentia desconfortável, mas continuou caminhando. Não era de seu feitio se deixar levar por histórias de fantasmas ou rumores de corredores assombrados. Ao chegar à ala 13, Patrícia notou que o local realmente parecia ter sido esquecido pelo tempo. As paredes estavam cobertas de rachaduras e um leve cheiro de mofo impregnava o ar. Havia apenas um leito ocupado no fim do corredor, com uma pequena luz de cabeceira acesa ao lado do paciente. Ela entrou no quarto, tentando ignorar a sensação de estar sendo observada. O homem deitado na cama era idoso, magro e de aparência frágil. Ele estava acordado, olhando para o teto, os olhos vidrados e sem expressão. Não havia nenhum monitor de batimentos cardíacos ligado a ele, nem sinais de que estivesse recebendo qualquer tipo de medicação. Patrícia se aproximou, forçando um sorriso profissional. Boa noite, Sr. João. Como está se sentindo? O homem virou a cabeça lentamente em sua direção, e por um breve momento, Patrícia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os olhos dele eram de um tom escuro e opaco, como se a vida já estivesse se esvaindo. Você veio para me levar? Ele perguntou, sua voz rouca e arrastada, como se cada palavra exigisse um esforço imenso. Patrícia franziu a testa, confusa com a pergunta. Não, Sr. João. Eu sou apenas a enfermeira. Estou aqui para garantir que você esteja confortável e bem cuidado. Precisa de algo? Posso trazer água ou algum medicamento? O homem não respondeu imediatamente. Ele apenas voltou a olhar para o teto, respirando de forma pesada e irregular. Ela virá em breve, murmurou ele, quase como se falasse consigo mesmo. Ela sempre vem. Quem vem, Sr. João? Perguntou Patrícia, agora mais intrigada do que preocupada. Mas o homem não respondeu. Ele fechou os olhos lentamente e começou a respirar de forma ainda mais pausada. Patrícia suspirou, anotou algumas informações no prontuário e saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. Quando voltou ao posto de enfermagem, algo a incomodava. Ela pegou o telefone e tentou ligar para o Dr. Matos, mas a linha estava ocupada. Decidiu que verificaria os relatórios e prontuários no sistema do hospital, para entender melhor o histórico do paciente. No entanto, para sua surpresa, o nome João Ferreira não aparecia em nenhum lugar. Não havia nenhum registro de internação ou admissão recente com esse nome. Patrícia sentiu um nó se formar em seu estômago. Algo estava errado. Ela sabia que o hospital estava superlotado, mas como alguém poderia ser admitido sem deixar rastro? Decidiu que precisava investigar mais, mas antes que pudesse continuar, o alarme de emergência disparou. O som ensurdecedor a fez saltar da cadeira. O alarme vinha da ala 13. Ela correu pelos corredores, seu coração acelerado, até chegar novamente ao quarto do paciente. Quando abriu a porta, encontrou o homem em convulsão. O corpo dele tremia violentamente na cama, e os olhos estavam abertos, mas completamente revirados. Ela correu para tentar estabilizá-lo, mas, no momento em que colocou as mãos nele, ele parou de se mover. Tudo ficou em silêncio. Patrícia ficou imóvel, respirando pesadamente. O corpo do homem estava frio ao toque, muito mais frio do que deveria estar. Ela verificou os sinais vitais. Como temia, ele estava morto. Antes que pudesse processar o que acabará de acontecer, ouviu um som atrás de si. Um leve farfalhar, como se algo estivesse se movendo nas sombras do quarto. Ela se virou bruscamente, mas não viu nada. No entanto, a sensação de ser observada se intensificou. Patrícia pegou o telefone de emergência na parede e ligou para a central, pedindo que enviassem uma equipe de remoção imediatamente. O médico plantonista chegaria em poucos minutos, mas até lá, ela estava sozinha com o corpo de João.
Ela se aproximou da janela, tentando respirar fundo para acalmar os nervos. O que quer que fosse, estava acabando. Mas quando olhou para o reflexo no vidro, viu algo que a fez congelar. No reflexo, atrás dela, havia uma mulher. A mulher estava parada ao lado da cama, com um vestido branco rasgado e o rosto parcialmente coberto por cabelo desgrenhado. Seus olhos estavam fixos no corpo de João, e suas mãos magras e ossudas estavam estendidas, quase tocando o cadáver. Patrícia se virou rapidamente, o coração disparado. Mas não havia ninguém lá. A enfermeira respirou fundo, tentando se convencer de que havia imaginado aquilo. Mas o ar no quarto parecia ter ficado mais pesado, e o cheiro de mofo estava ainda mais forte. Foi então que ela ouviu a voz. Você veio para me levar. Era a voz de João, mas ele estava morto. O corpo dele permanecia inerte na cama, mas sua voz ecoava pelo quarto como se estivesse vindo de todos os lugares e de nenhum ao mesmo tempo. Patrícia deu um passo para trás, sentindo o pânico crescer dentro de si. Ela sabia que precisava sair daquele quarto, mas algo a impedia de se mover. Foi quando a mulher apareceu novamente. Desta vez, não era apenas um reflexo. Ela estava ali, ao lado da cama, com os olhos vidrados e um sorriso perturbador se formando em seu rosto pálido. Ele já é meu, sussurrou a mulher, com a voz fria e suave como o vento de uma noite de inverno. Patrícia não conseguiu conter o grito que escapou de sua garganta. Ela correu para fora do quarto, o coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir. Fechou a porta com força e se afastou, ofegante. O som de passos ecoou pelo corredor. Ela se virou para ver, mas o corredor estava vazio. As luzes piscavam, e o som de algo se arrastando no chão reverberava pelas paredes. Foi então que o rádio em seu bolso crepitou. Ela o puxou com mãos trêmulas e ouviu a voz do Dr. Matos. Patrícia, o paciente da ala 13. Nós não temos nenhum registro dele. Quem te mandou para lá? Patrícia não conseguiu responder. Sua mente estava uma confusão de medo e pânico. O paciente morreu, ela finalmente conseguiu dizer, a voz fraca. Mas, tem algo errado. Eu vi. O rádio ficou mudo. Apenas estática. Foi então que ela ouviu novamente a voz da mulher. Você veio para me levar. Ela correu, contra a barra.